Meu nome é Tia Asperger, eu sou fonoaudióloga e professora do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário FAG e hoje estamos com um novo episódio do Fono em Pauta. Temos convidadas especiais, que são as acadêmicas do segundo período do curso de Fonoaudiologia e hoje nós vamos bater um papo sobre as especialidades do curso. Então, elas vão compartilhar conosco como que está sendo a descoberta e como que está sendo esse desenvolvimento pela paixão por esse curso e pelas áreas da fonoaudiologia. Então, nós vamos transitar sobre todas as áreas, sobre todas as especialidades do curso, e elas vão contar para nós como que isso pode impactar na vida das pessoas e como que a fonoaudiologia melhora a comunicação. Vamos começar, então, com a Adriana, que vai falar um pouco para nós sobre a área da voz. Adriana, conta um pouquinho para a gente como que é a atuação do fonoaudiólogo dentro da área da voz. A sua atuação abrange a prevenção, a avaliação, diagnóstico e tratamento. Isso inclui lá na audição, na linguagem oral e escrita, na voz, na fluência e articulação da voz, na respiração e na deglutição. Muito bom, Adriana. E a gente tem algumas áreas dentro dessa especialidade. Você pode falar algumas para nós? Sim, é a voz clínica, a voz profissional e a fono-oncologia. A esfera da voz clínica trabalha com patologias da laringe. No campo da voz profissional, vai trabalhar na voz do profissional da voz, cantores, jornalistas, e no campo da fono-oncologia vai ser os pacientes em tratamento de oncologia, aquelas que afetam a comunicação oral. E quanto aos cuidados com a voz, Adriana, o que você nos indica? Respiração, né? Hidratação, não fumar, não pigarrear, evitar ambientes ruidosos, ar-condicionado, alimentos muito quentes ou muito gelados, alimentos à base de cafeína também a gente deve evitar. Muito bem. E nós sabemos que uma profissão que a gente acaba atuando bastante nessa área são os professores, né? Porque eles utilizam muito a voz como instrumento de trabalho, assim como cantores. E a gente sabe que tem algumas dúvidas que são frequentes quando a gente pensa nessa área, nessa especialidade que é a voz. E eu queria saber de você, Adriana, o que a gente faz quando está totalmente sem voz? Não esforce, fale baixo, né? E devagar, abra bem a boca e evite sussurrar. E esses tratamentos, essa terapia fonoaudiológica que a gente faz para reabilitar a voz, eles são longos? Não, aproximadamente de 3 a 6 meses. Porém, vai depender da avaliação do fonoaudiólogo, né, o tipo do tratamento e a adesão de quem será tratado. E agora a gente vai pensar um pouco no envelhecimento. Então, o nosso corpo envelhece como um todo. E a voz, ela acaba envelhecendo também? A voz acompanha. Ela vai envelhecendo conforme o nosso corpo, mas ela se acentua após os 60 anos. Lógico, tem uma variedade de pessoas para pessoas, né? Mas geralmente a voz começa a ficar mais fraca, trêmula, nas mulheres mais grossas e nos homens mais finas. Muito bom, Adriana. Muito obrigada pelas suas explicações. Que deu para entender um pouquinho mais do que a gente faz nessa área da fonoaudiologia. E agora a gente vai transitar um pouquinho sobre outra área e nós vamos conversar com a Brenda. Então, ela vai explicar para a gente um pouquinho o que é a perícia fonoaudiológica. Então, a perícia fonoaudiológica, ela vai envolver a aplicação de conhecimentos e técnicas da fonoaudiologia em contextos judiciais ou administrativos, com o objetivo de avaliar, diagnosticar e emitir pareceres técnicos sobre questões específicas relacionadas à comunicação humana. E como que é a atuação do fonoaudiólogo perito? A atuação ela vai ocorrer em 5 áreas. Vai ser a administrativa, a judicial, como assistente técnico também, que ele vai ser contratado para acompanhar o perito judicial, e extrajudicial.
O fonoaudiólogo perito, ele vai fazer a avaliação dos danos. Ele vai determinar que tipo de grau de comprometimento da comunicação da voz ou da audição. Ele vai trabalhar em casos como acidente de trabalho, como realizar os processos de indenização, porque se a pessoa teve um dano ocupacional relacionado à audição, ele vai precisar fazer a audiometria e ver se teve alguma perda que foi ocasionada do trabalho. Se for a avaliação da capacidade vocal, ele vai ver se teve o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, que é uma forma de desvio que acaba diminuindo, comprometendo ou até mesmo vai impedir, né, a atuação ou comunicação do trabalhador. Então, ele também vai analisar isso. E vai ter análise de conteúdo de áudio ou vídeo, que vai decodificar mensagens, identificação de falantes, vai ter análise facial, análise vocal e também tem a análise documental, que vai fazer a grafoscopia, que vai analisar o grafismo e a escrita, verificando a autenticidade. Olha o papel. Faz muita coisa. Exatamente. Olha o papel importantíssimo do fonoaudiólogo nessa área. E nós sabemos que não existem ainda muitos profissionais atuantes, né, Brenda? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Como que está essa questão dos profissionais nessa área? Sim, é importante o reconhecimento, né, dessa especialidade, desse campo de atuação, que vai fornecer informações muito relevantes para decisões judiciais, para aposentadoria, processos de indenização. Então, o fonoaudiólogo, com certeza, é muito importante para essa área. E é uma área nova no Brasil, relativamente, porque ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia em 2020, 4 anos atrás. Então, é muito nova. E os fonoaudiólogos formados no Brasil, a gente tem 55 mil, um pouco mais. Isso é um dado de março de 2024. Menos de 9 mil são especializados em alguma área. E no Paraná mesmo, aqui, menos de 4 mil são formados e menos de 600 são especializados. E para você ter uma noção, na pesquisa que eu fiz no Conselho Federal de Fonoaudiologia, apenas 24 especialistas em perícia. No Brasil todo. E com CRFA válido, né? E nenhum no Paraná. Então, é uma muito nova e estudos indicam que a maioria dos fonoaudiólogos não recebeu a formação específica sobre a perícia durante a graduação. Então, normalmente, eles saem formados e sem ter conhecimento nenhum da área. E é uma área extremamente importante. E que é uma área de crescimento, então, Com de certeza. oportunidades, né, que a gente pode pensar aí como um campo de atuação e realmente sermos mais atuantes, né? Sim. Diante de toda essa importância que você colocou que nós temos nessa área. Sim. Muito bom, Brenda. E agora a gente sai da perícia e vai lá para o ambiente hospitalar. Então, para nós vermos o quanto a fonoaudiologia é realmente ampla e o quanto a gente está em vários lugares e tem possibilidade de estar em vários lugares. Sandra, então agora vamos conversar um pouquinho com você. Sabemos que a fonoaudiologia hospitalar é uma área ampla e a gente gostaria de saber de você qual que é o papel do fonoaudiólogo dentro desse campo. Além de reabilitar, né, e melhorar a qualidade de vida, hoje a fonoaudiologia é uma especialização, né, essencial dentro do hospital. Ele recupera condições que tem a comunicação, a deglutição e a audição. E atende pacientes, né, de todas as idades, desde quando bebê até idosos. Então, a fono consegue trabalhar muito bem dentro dos hospitais. Se pensarmos, então, que ela está desde o bebê até os idosos,
em que locais de um hospital a fono pode atuar? A fono consegue atuar dentro da UTI neonatal também, né? Desde quando o bebê nasce, fazendo o teste da linguinha, o teste do pezinho, também ajudando a mãe com a sucção e também com a deglutição, respiração. A fono consegue trabalhar dentro das enfermarias, com pacientes que teve AVC, também com pacientes que têm traumas, acidentes. Então, a fono é uma área dentro do hospitalar muito ampla. Muito ampla, muito bom. Isso mesmo, Sandra. Muito obrigada. E agora a gente vai para uma área um pouco mais conhecida, talvez, né? A gente tenha mais fonoaudiólogos atuantes, que é a audiologia. E aí eu queria escutar um pouquinho da Bianca, então. Qual que é a atuação do fonoaudiólogo nessa área? Então, prof, como todos nós sabemos, né, a audiologia ela é uma das principais áreas das 15 especialidades da fono e ela vai trabalhar na avaliação, no diagnóstico, no tratamento, na reabilitação e na prevenção dos problemas auditivos. E os fonoaudiólogos especializados na audiologia, né, os audiologistas, eles vão estar presentes em hospitais, em centros de reabilitação, postos de saúde, secretarias municipais, nas escolas. Nos hospitais, inclusive, eles realizam, né, o exame da orelhinha nos bebês recém-nascidos, que é um teste primordial que todos os recém-nascidos precisam fazer antes de sair do hospital. E esse especialista, ele vai estar também fazendo a indicação de aparelho auditivo, a indicação para, por exemplo, se a pessoa precisa de uma cirurgia para colocar implante coclear, entre várias outras coisas. É uma área, assim, muito abrangente e que a gente mais tem, assim, na sociedade. Muito bem. E você citou o teste da orelhinha como uma opção de exame que a gente pode fazer para diagnosticar a perda auditiva. Você poderia falar um pouco sobre alguns outros exames que a gente também faz nessa parte da audiologia? Sim, prof. Na audiologia, a gente tem 3 exames que são muito importantes. O principal deles, o mais comum que nós temos, é a audiometria, que lá a gente vai verificar, né, como que está a capacidade auditiva do paciente. A gente faz uma coleta de dados, faz a inspeção do meato acústico externo para verificar se tem alguma lesão e, após isso, a gente parte para o equipamento, para daí sim concluir essa parte da audiometria. Outro exame importante também é a logoaudiometria, que ela serve para confirmar, né, se a nossa audiometria está correta, se ela está de acordo, por meio da capacidade da detecção e da discriminação dos limiares das palavras que a pessoa está repetindo. E, por último, também nós temos o exame de medidas de imitância acústica, que é onde a gente vai trabalhar lá para verificar como que está o funcionamento do meato acústico externo, a nossa orelha média, até a parte da membrana timpânica. Então, assim, esses exames, eles são muito importantes. É fundamental que o paciente ele passe por todos eles. Para fazer uma bateria ali de diagnóstico básico, né, Bianca? Muito bem. E acredito que nesse momento nós possamos falar junto da área da otoneurologia, que é uma área voltada para a questão do equilíbrio, né, Bianca? Como que é isso? Em que lugar que a fonoaudiologia entra nessa área da otoneurologia? Olha, a otoneurologia, por muitas vezes, ela é uma área desconhecida, porque tem poucos profissionais na área e, assim, ela vai trabalhar, né, a questão do equilíbrio, da audição. E pessoas, por exemplo, que têm labirintite, vertigem, sofrem com zumbido, tontura, elas merecem um tratamento especializado com o otoneurologista. Pessoas que sofreram um acidente, por exemplo, né, elas são as que mais sofrem com essas coisas. Então, é muito importante que seja realizado. Muito bem. Um diagnóstico, um exame, né? Sim. Fonoaudiologia que faz a vectonistagmografia para poder saber como que está o labirinto, né? Se tem algo ali relacionado ao equilíbrio. E é uma área também que está relacionada à audiologia e que está crescendo muito, cada vez mais, né?
E esse foi mais um episódio do Fono em Pauta. Até a próxima!